Olá, o meu nome é Jaqueline, faço parte do estúdio Nosotras, sou marilhense e o estúdio nasceu em 2017. Nós trabalhamos com várias vertentes e uma delas é a realização de oficinas artísticas a partir das linguagens da arte urbana. Então nós facilitamos oficinas de stencil, de lambe-lambe, de encardenação, de stickers, de estandarte. Além das oficinas artísticas, aqui no estúdio, nós facilitamos rodas de conversa sobre temáticas pertinentes à vivência da condição juvenil. E todas as nossas ações perpassam a arte urbana. Olá, eu sou Yasmin, também sou participante do estúdio Nosotras. Nesse vídeo a gente vai pensar estratégias de enfrentamento e diálogo sobre as violências contra as mulheres. Tendo em vista essas realidades de violências, a gente acha necessário ter ferramentas de combate, conscientização e diálogo. A nossa ferramenta hoje será a arte urbana. Nesse sentido, nós desejamos abordar essa temática fazendo memória de mulheres que subverteram essa ordem imposta, através de suas vivências e novas narrativas, denunciando a violência de gênero, o machismo, o racismo, a gordofobia e a lesbofobia, anunciando outro horizonte possível para suas vidas e de tantas outras companheiras. E para isso nós vamos utilizar as expressões artísticas do stencil e do lambe-lambe na nossa intervenção. Além de fazer memória da vida dessas mulheres, apresentar um pouco as técnicas do stencil e do lambe-lambe, nós também queremos falar sobre a necessidade de redes de proteção no que tange o enfrentamento à violência contra as mulheres. Além das redes de apoio, a gente quer falar um pouco a forma como a gente compreende a arte como um instrumento de denúncia, mas também de anúncio de outras realidades possíveis. Dessa forma, a gente quer mostrar a arte como uma grande possibilidade de conscientização coletiva e de denúncia das opressões.
Nossa sociedade é marcada estruturalmente pelo patriarcado, que utiliza de estratégias sutis de apagamento e invisibilidade das resistências construídas cotidianamente por mulheres, a atos mais gritantes envolvendo outros tipos de violência, como a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, no qual resultam em altos números de casos de feminicídio. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. O ódio direcionado a nós, o apagamento de nossas histórias de resistências, vitimiza meninas, jovens e mulheres. Em tempos de pandemia, devido ao isolamento social, esses números aumentaram. Os casos de violência doméstica contra mulheres aumentaram em várias partes do mundo em meio ao isolamento social imposto pela pandemia causada pelo novo coronavírus. As primeiras notícias sobre o aumento de denúncias e até mesmo do número de divórcios vieram da China. Uma ONG que combate violência contra as mulheres na China registrou o triplo de denúncias e pedidos de ajudas já em fevereiro de 2020. Conforme a pandemia chega aos países e as medidas de isolamento vão sendo adotadas pelos governos, as notícias do aumento desse tipo de violência surgem simultaneamente. Em apenas uma semana de confinamento, a França registrou um aumento de 32% dos casos de violência doméstica no interior do país e de 36% na região de Paris. Na África do Sul, onde o vírus chegou mais tarde, a linha nacional de emergência para mulheres e crianças saturou nas semanas subsequentes ao decreto de confinamento. As ONGs que atuam contra a violência machista no país relataram uma explosão de pedidos urgentes de alojamento. Em 18 de março de 2020, a Organização das Nações Unidas fez um alerta à América Latina e ao Caribe para o crescimento do fenômeno observado nos primeiros países a lidar com a Covid-19. O documento organizado pela ONU Mulheres Brasil trouxe um resumo dos impactos da pandemia sob a dimensão do gênero e orientações para minimizá-los. No Brasil, os impactos não tardaram a aparecer. No primeiro final de semana após decretada a quarentena no Rio de Janeiro, o estado reportou um aumento de 50% dos casos. Já em Santa Catarina, o isolamento na primeira semana trouxe a queda de 65% das denúncias realizadas presencialmente em delegacias do estado, o que não mostra a redução dos casos de violência, mas um alerta ao olharmos para os números apresentados sobre denúncias, medidas protetivas e prisões em flagrante. A análise isolada pode não refletir a realidade sobre o padrão de comportamento em meio à quarentena. Isto é, não é possível afirmar o quanto a violência doméstica cresceu apenas observando esses números, devido ao provável aumento de subnotificação na atual circunstância. O que sabemos é que a chegada do vírus revelou outra epidemia há muito tempo conhecida e o seu agravamento por conta das estruturas sociais do país. Embora a quarentena seja a medida mais segura, necessária e eficaz para minimizar os efeitos diretos da Covid-19, o regime de isolamento tem imposto uma série de consequências, não apenas para os sistemas de saúde, mas também para a vida de milhares de mulheres que já viviam em situação de violência doméstica. Sem lugar seguro, elas estão sendo obrigadas a permanecer mais tempo no próprio lar, junto a seu agressor, muitas vezes em habitações precárias,
com os filhos e vendo sua renda diminuída. Uma das consequências diretas dessa situação, além do aumento dos casos de violência, tem sido a diminuição das denúncias, uma vez que, em função do isolamento, muitas mulheres não têm conseguido sair de casa para fazê-la ou têm medo de realizá-la pela aproximação do parceiro. Desde que a pandemia do coronavírus começou, 497 mulheres perderam suas vidas no Brasil, vítimas do feminicídio. A cada 9 horas, uma mulher foi morta, isso entre os meses de março a agosto, uma média de 3 mortes por dia. Sem contar os casos subnotificados, onde a ausência de indicadores invisibiliza ainda mais a violência. Infelizmente, Marília também participa dessa estatística, pois foram vários casos de feminicídio e violência contra a mulher em 2020 em nossa cidade, com uma crescente significativa durante a pandemia. Basta uma breve pesquisa para observarmos a quantidade de casos em nossa cidade. A violência de gênero não pode ser vista como um ato isolado. Ela emerge de uma combinação complexa de fatores históricos, econômicos, culturais, sociais, institucionais, interacionais, familiares, pessoais, em um contexto em que a mulher, apesar do reconhecimento da igualdade nas leis, ainda muitas vezes é tratada como inferior e não protagonista de sua história. Assim, não será a mera existência de lei que determinará a mudança de padrões culturais sexistas que imperam ainda em nossa sociedade. Há necessidade de políticas públicas consistentes, inclusive ações educativas em todos os níveis de ensino, mas não apenas na educação formal, mas também por meio de todos os canais de divulgação, especialmente a mídia social. Sabe-se que leis não são suficientes para mudar a realidade de violência contra a mulher. Quando falamos de redes de enfrentamento à violência contra a mulher, consideramos a atuação articulada entre as instituições governamentais através da efetivação de políticas públicas, organizações não governamentais e a comunidade, atuando no combate, prevenção, assistência e garantia de direitos das mulheres. Porém,
Sabemos que as políticas efetivadas pelos governos, a partir da articulação e mobilização popular, ainda são pouco eficientes para garantir os direitos das mulheres através de uma assistência qualificada. Mesmo assim, apesar desses limites, achamos importante visibilizar alguns canais de denúncia, espaços de acolhimento e leis que asseguram o direito da mulher. Delegacia da Mulher. O órgão é uma unidade policial especializada no atendimento de mulheres, crianças e adolescentes que vivenciaram situações de violência física, moral e sexual. É responsável pelo registro de ocorrências, investigação e apuração de crimes. Caso não seja possível sair do isolamento social para fazer o boletim de ocorrência, você pode fazer pela delegacia eletrônica já disponível no estado de São Paulo pelo endereço eletrônico. CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS é uma unidade pública da Política de Assistência Social que atende famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social e que vivenciam situações de violação de direitos. Pessoas em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados podem receber atendimento no CREAS, inclusive mulheres vítimas de violência. Sala com Vida, projeto da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marília, que realiza acolhimento e orientação às mulheres vítimas de violência e outras questões referentes à vida da mulher. Espaço para diálogo e troca de informações em relação a direito, família e acesso aos serviços públicos. Defensoria Pública. Atende pessoas que não têm condições financeiras para pagar um advogado, através de assistência e orientação jurídica. Ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações e sugestões. Recebe ligações e oferece atendimento 24 horas por dia e garante o anonimato. É importante buscarmos formas de superação da violência, cientes de que esses espaços possuem alguns limites, pois sabemos que a cultura patriarcal culpabiliza a vítima, mas ainda assim, esses serviços são importantes, além de uma rede de apoio com familiares, amigos e na comunidade. Lei Maria da Penha. A finalidade da Lei Maria da Penha é proporcionar instrumentos para coibir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, garantindo sua integridade física, psíquica, sexual, moral e patrimonial, a conhecida violência de gênero. A Lei Maria da Penha afirma que o poder público deve desenvolver políticas que garantam condições para que as mulheres possam superar a situação de violência doméstica e familiar. Medida protetiva. As medidas protetivas de urgência são mecanismos que a Lei Maria da Penha oferece como proteção à mulher, em caráter emergencial e com o objetivo de evitar que ela sofra outras violências, determinando que o agressor se afaste do lar e a proibição de contato com a vítima, além de outras ações. A Pastoral da Juventude lançou um material chamado Maria Vai com as Outras, uma cartilha que dialoga sobre as formas de violência, como denunciar, como auxiliar a vítima,
como promover espaços seguros, além de informações sobre as leis que asseguram o direito da mulher, a partir de relatos de mulheres que superaram os ciclos de violência. Acesse o material. Além desses espaços institucionais de acolhimento e as leis que asseguram os direitos, ressaltamos a importância da rede de apoio e laços de afeto com pessoas de confiança, familiares e amigos que podem apoiar em alguma situação de violência. Além disso, acreditamos na força inspiradora de mulheres que constroem as resistências no cotidiano, que rompem o ciclo de violência a partir do companheirismo de outras mulheres em suas comunidades, ou no grupo de mulheres, no movimento social, espaços onde a coletividade e a solidariedade movem articulações, conversas e trocas de experiências que contribuem para o processo de empoderamento. A força dessas mulheres move as estruturas e são capazes de alterar cenários de morte e opressão. Entendemos que a arte possui um grande potencial transformador. Além de aproximar as pessoas, é um canal de expressão de narrativas por meio de infinitas linguagens. A arte urbana traz em seu histórico de ocupações das ruas a potência das lutas e movimentos sociais. A arte tem não só o poder de narrar tais fatos, como de expandir histórias, aumentar alcances e possibilidades de ressignificação. Cartaz com poesia, estêncil, crítica política, por vezes estampado numa parede da rua da forma mais rústica possível. Se você já cruzou com algum assim na cidade, deve conhecer o lambe-lambe. Esse tipo de mídia é nada mais que um cartaz na qual mistura elementos como ilustração, literatura e política para alguma intervenção urbana. Cada um que faz esse trabalho tem um motivo próprio. Há quem faça por transgressão, crítica política ou social, valorização do espaço urbano e lazer. O importante é deixar ali a sua marca e fazer com que mais pessoas sejam impactadas por isso. O cartaz, quando retratado como lambe-lambe, se transforma em um material que se alia a outras abordagens da street art, como o grafite, sticker e o stencil. Pensar como ela pode ser um lugar de resistência e de revide às opressões diárias faz dessa arte ser apropriada cada vez mais pelas pessoas.
estêncil originou-se na China no século 105 d.C., juntamente com a invenção do papel e como recurso de estamparia e decoração. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que começou a ser utilizado em intervenções urbanas, como forma de propaganda. Atualmente, o stencil art é um movimento artístico urbano que estampa ideias nos muros, mas também em camisetas e outras infinitas possibilidades de suportes. A técnica do stencil permite aproveitar diferentes plataformas para propagar narrativas e criações de forma fácil e democrática, além de amplificar as resistências e lutas diárias de grupos, coletivos e do movimento social, sendo assim aliado na ação política. O retrato em stencil dessas mulheres que são símbolo de força tem uma potência estética e de motivação. Os lambe-lambes criados a partir de suas biografias mobilizam as nossas vidas e de tantas outras mulheres, que se sentem representadas e reconhecidas através desta arte. Angela Davis, Malala Yousafzai, Laverne Cox, Frida Kahlo, Carolina Maria de Jesus, Alexandra Gurgel, Audre Lorde, Cássia Eller, Marielle Franco, Zanele Muholi, Bruna Motta, Minerva, Pátria e Maria Teresa, mulheres que bordam a resistência em diversos continentes, narrando vivências em relação à raça, classe e pautas identitárias da diversidade sexual. Las Mariposas. Patrícia Mercedes Mirabal, Minerva Argentina Mirabal e Antônia Maria Teresa Mirabal, as Irmãs Mirabal, conhecidas como Las Mariposas, foram ativistas revolucionárias da República Dominicana que se opunham à ditadura de Rafael Trujillo e foram brutalmente assassinadas em 25 de novembro de 1960. Data que se comemora o Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. O dia foi definido no primeiro encontro feminista latino-americano e caribenho, realizado em 1981 em Bogotá, Colômbia. A data foi escolhida para fazer memória das Irmãs Mirabal. Em 25 de novembro de 1991, foi iniciada a Campanha Mundial pelos Direitos Humanos das Mulheres, sob a coordenação do Centro de Liderança Global da Mulher, que propôs os 16 dias de ativismo em face da violência contra as mulheres, começando no dia 25 de novembro e encerrando no dia 10 de dezembro, data de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, os 16 dias de ativismo se iniciam no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A popularidade das Irmãs Mirabal, somada ao aumento dos crimes, torturas e desaparecimentos daqueles que se atreviam a se opor ao regime da ditadura de Trujillo, fizeram com que o assassinato marcasse a história dominicana. As três combatiam fortemente aquela ditadura e pagaram com a própria vida.
Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estrangulados, com os ossos quebrados. As mortes repercutiram, causando grande comoção no país. Mesmo mais de meio século depois da morte das mariposas, ainda é tempo das borboletas, tempo de erradicar a violência contra a mulher. Bruna Mota, formada em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, professora da rede pública, atua com a disciplina de Geografia há 8 anos. Produtora cultural, escritora e slammer, atua na área da cultura, arte e educação na cidade de Marília desde os 15 anos, quando idealizou e fundou uma biblioteca comunitária no bairro onde morava. Sempre envolvida em grupos e coletivos, participou de campanhas contra a violência da juventude e da população negra e ações educativas contra o racismo, machismo e outras formas de violência. Como artista, já experimentou teatro, contação de história, crônicas, contos, mas se encontrou sobretudo na poesia. Como professora, usa a arte na sua prática pedagógica cotidiana, levando obras de diversas linguagens como fonte e material de estudo, bem como criando espaço para a produção artística de estudantes. Escreve desde muito nova, mas passa a se reconhecer como poetisa em 2015, quando participa pela primeira vez de um slam, o Slam da Praça, onde foi a única mulher a participar da batalha e levou o primeiro lugar. No início de 2016, Bruna é uma das fundadoras do Slam Subterrâneo. Como slammer, conseguiu o título de primeiro lugar em 2 edições do Slam Subterrâneo, na primeira edição online do Slam Campão e na última edição de 2020 do Slam Letra Preta. Também foi classificada para a final de vários slam, destacando aqui a primeira edição do Slam Viral, um slam virtual interestadual, onde foi classificada como representante do Slam Campão e levou o 3º lugar. Como parte da premiação do Slam Viral, terá uma poesia publicada em uma antologia lusófona, com poetas de diferentes regiões do Brasil, de Angola e Moçambique, financiada pela Fundação CSN e com publicação prevista para 2021. Foi uma das classificadas pelo edital municipal Pratas da Casa, que premiou vídeos de artistas da cidade com o vídeo Papo Marginal, onde declama poesias autorais e fala um pouco sobre a literatura marginal. Como produtora cultural, organiza eventos como sarau, rodas de poesia, slam, oficina de confecção de abaiomi, oficina de escrita poética e debates, na modalidade online e presencial, em espaços públicos, priorizando atividades em escolas. Alguns exemplos é o Slam Subterrâneo, sarau Faremos Palmares de Novo, Rap contra o Racismo e sarau Arte para Respirar. É uma mulher que inspira a nossa ação e que, através de sua vivência, fortalece a vida de tantas outras mulheres.
Alexandra Gurgel, mulher lésbica, comunicadora, fundadora do movimento Corpo Livre. É youtuber no canal Alexandrismos e autora do livro Pare de Se Odiar, porque amar o próprio corpo é um ato revolucionário. O livro une diversos temas recorrentes do canal, todos baseados na história de vida de Alexandra. Fala principalmente sobre autoestima, de como aprendeu a se amar e de como o padrão oprime as pessoas. Seu canal também procura abordar temas relevantes sobre gordofobia, aceitação e amor próprio. Frida Kahlo foi uma das mais importantes figuras da arte no século XX e uma das personagens mais significativas no âmbito político e cultural no México. Sempre foi apaixonada pela cultura e tradição de seu país, e não hesitava em mostrar isso por meio de seus trajes, adereços e cores vibrantes. Teve influência da arte folclórica indígena mexicana, cultura asteca, marxismo e movimentos artísticos de vanguarda e também pintou muitos autorretratos, abordando temas de sua própria vida e fazendo uso de cores fortes e vivas. Malala Yousafzai é uma militante dos direitos das crianças e jovens. É uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Em seu discurso na Assembleia de Jovens das Nações Unidas, deixou claro que a causa pela qual chegou perto de morrer permanece a mesma. Nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Educação é a única solução. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora brasileira conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Mesmo diante de todas as mazelas, perdas e discriminações que sofreu ao longo da vida, Carolina revelou através de sua escrita a importância do testemunho como meio de denúncia da desigualdade social e do preconceito racial. Sua obra mais conhecida, Quarto de Despejo, é uma crônica na vida da favela do Canindé, no início da modernização da capital paulista e do surgimento constante das periferias. Essa literatura documentária, pela narrativa feminina, em contestação, tal como foi conhecida e nomeada pelo jornalismo de denúncia dos anos 50 e 60, é considerada uma obra atual, pois a temática dá conta de problemas existentes até hoje nas grandes cidades. Audre Lorde nasceu em Nova York em uma família de imigrantes do Caribe. Foi uma escritora negra, feminista e lésbica. Escreveu romances que abordam temáticas como feminismo e opressão,
além de direitos humanos, amor, classe social, raça, sexualidade, gênero e saúde. Sua poesia é um espaço também em que ela se afirma como lésbica e feminista negra. Lorde desafiou feministas brancas, questionando seu ponto de vista sobre questões raciais, apontando as opressões a que as mulheres brancas submetiam as mulheres negras. Sua poesia é forte e reflete conflitos internos e externos, advindos de sua condição de mulher negra em uma sociedade marcada pelo machismo e pelo racismo. Angela Davis é uma professora e filósofa socialista estadunidense que alcançou notoriedade mundial na década de 70 como integrante do Partido Comunista dos Estados Unidos, dos Panteras Negras, por sua militância pelos direitos das mulheres e contra a discriminação social e racial nos Estados Unidos. Em suas palestras, sempre se refere ao sistema carcerário americano como um complexo industrial de prisões. Aponta como uma das soluções para o problema a extinção do cumprimento de penas em presídios e como fator determinante da maioria de prisioneiros americanos serem negros e latinos, a questão da raça e classe social. Cássia Eller foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista, uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 90. Cássia Eller deixou um legado tanto pelos inúmeros álbuns gravados, quanto pela sua imensurável influência à música popular brasileira e ao rock. Na juventude, trabalhou como secretária, garçonete e auxiliar de pedreiro, antes de começar a cantar profissionalmente. Assumidamente lésbica, Cássia Eller sempre teve uma presença de palco bastante intensa. Assumia a preferência por álbuns gravados ao vivo e ela era convidada constantemente para participações especiais e interpretações sob encomenda, singulares e personalizadas. Viveu o auge de sua carreira em 2001, quando sofreu um infarto do miocárdio aos 39 anos de idade. Marielle Franco nasceu no dia 27 de julho de 1979, no Rio de Janeiro. Em sua carreira política, Marielle foi reconhecida internacionalmente por ONGs como a Anistia Internacional, pela formulação de projetos de leis e pautas em defesa das mulheres pretas e faveladas, da juventude periférica e dos direitos da população LGBTQIA+. Foi presidente da Comissão de Defesa da Mulher e coordenadora da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, da ALERJ, no Rio de Janeiro. No dia 14 de março de 2018, Marielle Franco e o motorista Anderson Pedro Gomes foram assassinados. O assassinato de Marielle é notícia no mundo todo e gerou diversas manifestações que, mais de 1000 dias depois, continuam pedindo justiça e buscando manter seu legado vivo. Quem mandou matar Marielle e por quê? Laverne Cox é uma atriz norte-americana e produtora de televisão. Se tornou a primeira transexual a ser indicada na categoria Melhor Atriz do Emmy, graduada em Belas Artes pela Alabama School e já acumula 5 participações cinematográficas. Além de seu trabalho como artista, ela fala e escreve sobre direitos transexuais e outros assuntos atuais em uma variedade de meios de comunicação.
Zanele Mulholland é uma artista e ativista lésbica sul-africana, auto-intitulada de ativista visual, que aborda a vida de lésbicas negras e outras identidades e políticas LGBTQI+, na atualidade da África do Sul. O trabalho da artista, apesar de possuir o teor político de representar comunidades sistematicamente marginalizadas, é bastante intimista e tem como uma das suas principais e autoproclamadas missões reescrever a história LGBT sul-africana, de modo a mostrar ao mundo a existência de mulheres lésbicas na África do Sul, ressaltando também a presença de crimes de ódio contra essas pessoas. O projeto mais conhecido de Zanele, nomeado Faces e Fases, foi criado em 2006, com o intuito de ampliar a história visual de pessoas sul-africanas, especialmente lésbicas, que até hoje possuem pouquíssima representação icônica fora do patamar patriarcal e racista, extremamente objetificante e fetichista, liderado por homens brancos. Reconhecemos que, ao tratar de violência, precisamos considerar os privilégios e as opressões que atingem diferentemente as mulheres, a partir de suas condições. Por isso, torna-se imprescindível interseccionar raça, classe e questões relacionadas à identidade de gênero e diversidade sexual, pois muitas são as pautas dos movimentos de mulheres, que são tão plurais quanto as próprias vivências de cada uma delas, de cada uma de nós. Insistimos nisso, pois sabemos que entre racismo e machismo, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência, ao mesmo tempo que mulheres cisgêneras possuem privilégios sobre as mulheres trans, pois a essas, o ciclo de violência tira tudo: a identidade, a vida e o direito de envelhecer. Acreditamos na educação como possibilidade de construção de uma cultura de paz e de bem viver. Através do diálogo e da conscientização, rompemos barreiras impostas culturalmente e construímos pontes de diálogo e respeito. A união de mulheres, as redes de apoio e os laços de afeto fortalecem efetivamente e simbolicamente essa luta que é de todos nós. Seguimos no enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres, pois vivas nos queremos.